Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou Marli Paulino e eu sou terapeuta ortomolecular e trabalho com a saúde sistêmica, aonde eu posso ter um olhar mais ampliado desse ser, seja dentro do seu sistema orgânico, dentro do seu sistema emocional e dentro do seu sistema dermatológico. E hoje eu trouxe o tema para vocês, o que é que eu ia falar mesmo? Não é assim? Não é a frase que a gente ouve muitas pessoas dizendo: o que era que eu ia falar mesmo? Esqueci, né? E aí então, dentro desse processo, nós temos essa questão de perda parcial ou até total da memória, a capacidade de recordar de experiências ou acontecimentos, sejam eles de segundos atrás, sejam de dias atrás, sejam de meses atrás, ou uma perda, aquela que você tem aqueles lapsos, você fala assim, você virou, parece que está conversando com alguém e 3 segundos depois você não lembra mais o que aquela pessoa estava falando, parece que faltou um pedacinho no meio da informação. E aí, quais as causas mais recorrentes dentro desse processo de esquecimento, de se viver uma porção dessa amnésia? Muitas deficiências nutricionais, inclusive a tiamida de B1, que é a vitamina B1, a tiamida. Muitas pessoas têm esse esquecimento por conta do abuso do álcool, né? Quantas pessoas hoje dentro do alcoolismo ou dentro daquele social, não, eu só faço um social. E quando ela percebe, ela já está num grau de deficiência cerebral fazendo simplesmente um social. Algumas pessoas têm infecção cerebral, que é encefalite, outras já têm uma doença propriamente dita, que é o mal de Alzheimer, uma patologia que vem acometendo muitas pessoas hoje dentro do processo de esquecimento, dentro desse processo de o que eu ia falar mesmo, né? Ou repetição. O Alzheimer já está assim num esquecimento de memória de curto prazo, lembra de coisas da infância, mas não lembra de coisas atuais, e também tem essa questão de repetição das mesmas histórias, né? E nós temos hoje muitas pessoas que vivem um estresse mental muito grande, um estresse que toma conta do ser, né? Uma pressão psicológica muito grande, seja dentro do trabalho, seja no ambiente familiar, seja no trânsito que vive hoje, né? Pessoas que às vezes se deslocam num período muito grande no trânsito para se chegar ao trabalho ou para retornar do trabalho para casa. Tem muitas pessoas hoje que fazem usos de medicamentos em excesso. Começou com uma dorzinha de cabeça, aí tomou um remedinho para dor de cabeça, que afetou o coração, que afetou aí o processo respiratório, que já provocou alguma disfunção dentro desse processo gastrointestinal, e assim ele vem tomando um monte de medicações. Mas nós temos uma medicação que ela influencia na memória num processo muito mais, digamos assim, invasivo, que é as pessoas que sofrem do transtorno bipolar e fazem uso de carbonato de lítio, né, que é dentro desse processo de tomar medicações. É uma medicação importante, mas que precisa ter um olhar sobre essa questão da memória no esquecimento, né? Então hoje nós temos muitas pessoas para tratar dentro desse processo de memória, ajudar a pessoa a focar. Muitos não conseguem estudar por conta de falta de foco, síndrome do pensamento acelerado, tudo que envolve a parte mental. Mas nessa questão do esquecimento, hoje nós temos a necessidade da taurina, que é um aminoácido que age lá no hipotálamo, né? Uma necessidade muito grande, porque aí a gente já entra na questão de como tratar essa pessoa, né? O que essa pessoa tem de necessidade dentro do seu organismo? Taurina. Taurina é um aminoácido que age no hipotálamo, ele potencializa a glicose, potencializa a insulina, a absorção de insulina pelo nosso sistema nervoso central, né? Então, nós precisamos de glicose para o nosso cérebro, ele precisa de energia, né? Aí fala-se muito hoje assim, deixe de consumir açúcares. Mas não se fala dos açúcares bons e dos moduladores desse açúcar do nosso organismo. Então o cérebro hoje ele consome 5,6 miligramas de glicose para cada 100
gramas de tecido cerebral. Isso não sou eu que diz, tá, gente? Isso é um estudo científico da Academia Espanhola de Nutrição e Dietética. Então, isso é um estudo comprovado de que nós precisamos de modulação de glicose na nossa mente. O nosso cérebro precisa disso. Ele consome aí 0,5 miligramas de glicose por cada 100 gramas de tecido cerebral. Então, imagine, isso dentro de fração de minutos, né? Nós consumimos isso por minuto. Então, a gente tem que ter uma atenção maior sobre essa ingestão de taurina. E aí, então, nós temos o cromo, que é ele que promove esse metabolismo da glicose. Não adianta nada eu ter taurina sozinha dentro de suplementos que só tem a taurina se a taurina não vier acompanhada de cromo, porque ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o metabolismo dessa glicose. Senão eu começo a ingerir a taurina, ela vai tentar potencializar a insulina no meu cérebro, mas se o meu corpo, né, se o meu pâncreas, se o meu fígado, se o meu organismo como um todo não está mandando ou sintetizando não está acontecendo esse metabolismo da glicose, não adianta, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E aí então nós temos também a colina. A colina, que é uma vitamina que faz parte do complexo B. Isso, por quê? Porque a colina ela é responsável pela formação de neurotransmissores. Então nós precisamos de neurotransmissores. Entramos nessa parte da neuroplasticidade, que é o poder que a mente tem de se autorregenerar. Não é porque um dia eu fui menos inteligente que um dia eu não posso ser mais através dos estímulos. Mas se eu não suplementar colina, eu não tenho a formação de novos neurotransmissores. Então eu preciso de um neurotransmissor que chama acetilcolina. Então a colina ela vai agir nessa formação desses neurotransmissores chamados acetilcolina. E aí ele vai regular o quê? A cognição e a minha memória. Isso vai me ajudar a ter uma memória melhor e deixar de dizer o que eu ia falar mesmo? Onde eu deixei tal coisa? O que eu vim buscar aqui? Não é? Então, e a colina também ela age na bainha de mielina, que é a estrutura que envolve os neurônios. Uma questão do mal de Parkinson, de mal de Alzheimer, perdão, a gente tem descolamento da bainha de mielina. Quando há o descolamento, aí passa. E aí é onde a gente tem os problemas dentro da questão da memória, tá? E outra questão também que a gente precisa é o ácido málico para eliminar metal pesado do nosso organismo, porque se eu não eliminar metal pesado do meu organismo, eu também vou ter dificuldade de concentração e memória por conta da intoxicação. E o que nós temos? Quênia, que tem todas essas vitaminas e minerais. Nós temos aí o complexo B, né? Todo o complexo B, nós temos aí o ácido pantotênico e nós temos também o ácido málico, nós temos cromo e colina. Então, um suplemento perfeito para quem tem esta falta de memória. E o que eu ia falar mesmo? Canyon para você.